Evangelho de hoje. Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Bem-vindo ao Evangelho de hoje, 31 de janeiro de 2025. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Apresenta uma história repleta de fé, desafios e esperança. Jesus anda sobre as águas no meio de uma tempestade e chama Pedro a confiar nele. Essa passagem é um lembrete poderoso de que, mesmo nas maiores tribulações, Jesus está presente, nos chamando a manter a fé e fixar nosso olhar nele. Vemos como a dúvida pode nos fazer vacilar, mas também como a mão de Jesus está sempre pronta para nos sustentar, quando clamamos por sua ajuda. Hoje, refletiremos sobre 3 aspectos-chave desse Evangelho: a presença de Jesus em nossas tempestades, o desafio de caminhar na fé e a importância de clamar por Ele quando enfrentamos dúvidas. Junte-se a mim enquanto exploramos essa mensagem transformadora para nossas vidas diárias. Depois de alimentar a multidão, Jesus fez os discípulos entrarem no barco e irem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Depois de despedi-los, subiu ao monte sozinho para orar. Ao anoitecer, o barco já estava longe da terra, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Pedro respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Jesus disse: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas, ao perceber a força do vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." O relato de Jesus andando sobre as águas e o desafio de Pedro para juntar-se a ele é uma das cenas mais poderosas e simbólicas do Evangelho. Essa passagem nos convida a refletir sobre 3 aspectos essenciais de nossa fé: a presença constante de Jesus em nossas tempestades, o chamado para caminhar em fé em direção a Ele, e nossa resposta diante de dúvidas e medos. Primeiramente, observamos os discípulos no barco, enfrentando uma tempestade. Isso reflete nossas próprias vidas, em que as tempestades simbolizam os desafios, problemas e momentos de incerteza que abalam nossa confiança. No entanto, Jesus se aproxima deles, andando sobre as águas, demonstrando que, mesmo em meio ao caos, sua presença é constante e segura. Suas palavras: "Coragem, sou eu. Não tenham medo", nos lembram de que nunca estamos sozinhos em nossas tribulações. Em seguida, Pedro, com fé e coragem iniciais, pede para andar em direção a Jesus sobre as águas,
Esse ato simboliza nossa disposição em responder ao chamado de Jesus, mas também como, ao tirar o foco dele e nos fixarmos nas dificuldades, podemos vacilar e sentir medo. Por fim, quando Pedro começa a afundar, ele clama: Senhor, salva-me. E Jesus, com seu amor infinito, estende a mão para erguê-lo. Esse gesto nos lembra que, mesmo em nossas quedas, Jesus está sempre pronto para nos resgatar e fortalecer. Hoje, reflitamos sobre 3 lições-chave deste Evangelho. A presença de Jesus em meio às nossas tempestades. O chamado para caminhar em fé em direção a Ele, enfrentando nossos medos. A necessidade de clamar a Jesus quando enfrentamos dúvidas. Junte-se a mim enquanto exploramos esses ensinamentos, que nos inspiram a viver com uma fé mais forte e confiante. A cena de Jesus andando sobre as águas nos lembra uma verdade fundamental. Ele está sempre presente em nossas tempestades. Os discípulos, no barco, enfrentam medo e incerteza, enquanto o vento e as ondas os golpeiam. Em meio à sua aflição, Jesus se aproxima, andando sobre as águas. Esse ato é um poderoso símbolo de sua autoridade sobre a criação e de sua presença constante, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Muitas vezes, em nossas próprias provações, podemos nos sentir sozinhos ou abandonados, acreditando que nossas lutas são grandes demais para suportar. No entanto, esta passagem nos assegura que Jesus nunca está distante. Mesmo quando as tempestades da vida parecem esmagadoras, sua presença nos traz paz e confiança. Suas palavras: coragem, sou eu, não tenham medo, nos lembram de que Ele está sempre próximo, pronto para caminhar conosco no meio do caos. Perguntemo-nos: reconhecemos a presença de Jesus quando enfrentamos desafios? Reservamos um momento para ouvir sua voz, nos dizendo para não temer? Este Evangelho nos convida a confiar em sua presença, sabendo que Ele é maior do que qualquer tempestade que possamos enfrentar. Pedro sair do barco para caminhar em direção a Jesus simboliza nossa resposta ao chamado da fé. No início, Pedro demonstra coragem e confiança, ao pedir que Jesus o convide a andar sobre as águas. Esse ato reflete como, ao focarmos em Jesus, podemos superar até mesmo os desafios mais impossíveis. No entanto, ao sentir o vento e ver as ondas, Pedro permite que o medo e a dúvida se infiltrem. Isso o faz começar a afundar. Esse momento nos ensina uma lição crucial. Enquanto mantivermos nosso olhar fixo em Jesus, encontramos a força para enfrentar nossas dificuldades. Mas, quando nos deixamos distrair pelos problemas ao nosso redor, nossa fé pode vacilar. Em nossas vidas diárias, também somos chamados a sair de nosso barco de conforto e segurança e caminhar em direção a Jesus em meio às tempestades da vida. Isso pode significar enfrentar um problema difícil, tomar uma decisão importante ou confiar em Deus durante um período de incerteza. O desafio é manter nossos olhos fixos nele, sabendo que seu poder nos sustenta. Perguntemo-nos: estamos dispostos a responder ao chamado de Jesus, mesmo quando enfrentamos inseguranças ou medos? Como podemos fortalecer nossa fé para caminhar em direção a Ele com confiança,
Quando Pedro começa a afundar, ele não hesita em clamar: Senhor, salva-me! Esse clamor reflete nossa necessidade de recorrer a Jesus, nos momentos de maior fraqueza. Embora Pedro permita que o medo o domine, sua atitude de buscar a ajuda de Jesus demonstra que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a disposição de confiar em Deus mesmo em nossas quedas. Jesus responde imediatamente, estendendo a mão para salvar Pedro, mostrando seu amor e compaixão incondicionais. Em nossas próprias vidas, também enfrentamos momentos em que sentimos que estamos afundando, sob preocupações, problemas ou incertezas. Nessas horas, Jesus nos convida a clamar por Ele, confiando que sua mão está sempre estendida para nos erguer. Essa passagem nos lembra que não precisamos temer nossas dúvidas, mas sim levá-las a Jesus. Ele não nos reprova por nossas quedas, mas nos fortalece e nos guia para seguirmos em frente com uma fé mais firme. Perguntemo-nos: estamos levando nossas dúvidas e medos a Jesus em oração? Confiamos que Ele está pronto para nos levantar sempre que caímos? Este Evangelho nos chama a nos aproximar dele com confiança, sabendo que seu amor nunca falha. O Evangelho de hoje nos desafia a trazer as lições de Pedro e Jesus para nossas vidas diárias, especialmente ao enfrentarmos tempestades e dúvidas. Aqui estão algumas perguntas e passos concretos para refletir e aplicar essa mensagem. Reflexão: eu reconheço a presença de Jesus nos momentos difíceis? Reservo tempo para ouvir sua voz dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Estou disposto a sair da minha zona de conforto e caminhar em direção a Jesus, confiando em seu poder para me sustentar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Quando sinto que estou afundando em preocupações, clamo a Jesus, ou tento enfrentar meus problemas sozinho. Senhor Jesus, hoje te agradecemos por nos lembrar de que estás sempre presente em nossas tempestades, caminhando em nossa direção e estendendo tua mão para nos levantar. Obrigado pelo teu amor incondicional e por nos convidares a confiar em ti, mesmo nos momentos de dúvida e medo. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a manter nosso olhar fixo em ti. Fortalece nossa fé para caminharmos contigo, especialmente quando enfrentamos desafios que parecem impossíveis. Ensina-nos a clamar por ti com confiança, sabendo que tua resposta é sempre amorosa e poderosa. Senhor, dá-nos coragem para sair de nossas zonas de conforto, caminhar em direção a ti com fé e permitir que tua presença transforme nossas vidas. Que possamos ser testemunhas do teu amor para os outros, compartilhando esperança e paz em um mundo cheio de tempestades. Pedimos isso em teu nome, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e fortaleça em tua jornada de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sua paz e amor te guiem por todas as tempestades que enfrentares. Lembra-te de que Jesus está sempre presente, pronto para nos segurar quando clamamos por Ele. Não importa a força do vento ou a altura das ondas, sua mão está sempre estendida para nos levantar. Confiemos em seu poder e amor,
vivendo com a certeza de que nunca estamos sozinhos. Se esta mensagem tocou o teu coração, convidamos-te a compartilhá-la com outros, inscrever-te no canal e ativar as notificações, para que possamos continuar refletindo juntos sobre a Palavra de Deus. Que a paz de Cristo esteja contigo sempre. Nos vemos no próximo Evangelho de hoje. Que o teu dia seja cheio de bênçãos e confiança no Senhor.